Olá, galera esperta! Ó, nós por aqui para continuar a saga, para conhecer esse fascinante mundo dos vegetais. Mas antes disso, não esqueça de dar seu like para que o YouTube recomende nossas aulas para outras pessoas. Se você for novo aqui, claro, acione o sininho fazendo sua inscrição. Beleza? Pois sangue nesse olho, a bola dessa vez são as angiosperma. Esses vegetais são os grupos mais diversificados do planeta, cerca de 350 mil espécies no reino plantio ou vegetal. E essas plantas, como o próprio nome diz, anjo quer dizer estrutura, guardado, ou seja, semente guardada, gimnosperme, sementes nuas. Tá? Dessas plantas são as mais evoluídas, são as mais diversas, tem maior variabilidade genética. Onde tu anda, tu vê angiosperma por aí. São as mais evoluídas. Quais são as principais características? Elas apresentam flores verdadeiras, onde essas flores são órgãos reprodutores mais eficientes para a reprodução, muito mais chamativa do que os estróbilos lá das gimnospermas. E elas vão conter ovários. Por isso, essas plantas vão formar os frutos. São os únicos grupos que formam frutos. E o fruto se forma da estrutura da flor, chamada de ovário. Tá? Muito cuidado. Então, por que as gimnospermas não formam frutos? Porque elas não têm ovário. Ou seja, o fruto verdadeiro. Qual a importância do fruto? O fruto é importante na proteção e na dispersão da semente. Ou seja, essa semente ela vai ser atrativa para animais que vai comer semente e essa planta vai chegar a ambientes bem mais distantes, que vai ser esses animais frugívoros vão se alimentar desse fruto e como a cutia vai fazer, vai enterrar essa semente. Por isso que a cutia ela vai plantar muito mais semente do que você. E ou outros animais que podem até ingerir esse fruto com toda a semente, e no ato da defecação deles, ele vai estar semeando, ainda até adubando, ou seja, esses animais são grandes agricultores, né? Mas por que a semente não é digerida no sistema digestório desses animais? Porque a semente ela é revestida por celulose. E como os animais não têm enzima celulose para digerir a celulose, ela não é digerida. Então isso quer dizer, Carvalhão, se a gente engolir um caroço de abacate, ela vai sair tranquilamente pelo nosso tubo digestório? Sim, mas vai doer para entrar e vai doer para sair. Beleza? Muitas angiospermas possuem flores, né, com estrutura que atrai os animais, pétalas coloridas para atrair esses animais, o néctar, que tem muitos animais que se alimentam desse néctar, que lhe tem sabor açucarado, e aromas que atraem. É por isso que a polinização é muito mais diversa, a polinização pelos animais, através de entomófila, pelos insetos, polinização feita por morcego, quirófitolas, entre outros. Esse grupo tem uma diversidade genética muito grande e é dividido em dois grupos, monocotiledôneas e dicotiledôneas. Beleza? Vem comigo. E nesses dois grupos vão ter algumas características. As monocotiledôneas vão ter uma nervação na folha de forma paralelinérvia, ou seja, as nervuras vão ser paralelas. E as dicotiledôneas vai ser peninérvias ou reticulinérvias, ou seja, igual uma pena as nervuras, vai ter um raque e nas laterais saem as nervuras, igual uma pena. Por exemplo, a folha da mangueira, por exemplo. No tipo de raiz, as monocotiledôneas vão ser do tipo fasciculada, ou seja, o cabeleira, é a raiz mais superficial, é a raiz do milho, a raiz das palmeiras, a raiz do bambu e da cana-de-açúcar.
E das dicotiledôneas, uma raiz do tipo axial ou pivotante, ou seja, vai ter uma raiz central e a raiz laterais, que vai dar estabilidade. É a raiz da mangueira, da castanheira, do cajueiro, etc. Quanto ao número de cotilédones, monocotiledônia, porque só tem um cotilédone. Dicotiledônia tem 2 cotilédones. Quanto ao crescimento dessas plantas, o crescimento secundário, que é o crescimento em espessura lá do caule, e, em modo geral, as monocotiledôneas, esse crescimento é ausente, então ela só cresce primariamente, em comprimento, mas o caule dela é fininho. E as dicotiledôneas frequentemente vão ter crescimento secundário na sua maioria, ou seja, aí, comprimento e espessura, que nem das gimnosperma também. Elas crescem muito. Beleza? Vem comigo. Como é a estrutura da flor? A flor ela vai ter o pedúnculo floral, que é o talinho, o receptáculo floral. Ele vai ter, além do receptáculo floral, ele vai ter a sépala, que é a parte verdinha, uma folha como se fosse a folha verdinha, e a parte colorida é a pétala. E além das pétalas, vamos ter o óvulo. Lembra que a gente está mostrando aí o óvulo. Ele vai ter também os ovários. Dentro do óvulo vai ter a osfera. Então essa estrutura aí, que vai ter o ovário, o óvulo, o estilete e o estigma, a estrutura aí é o gineceu. Gineceu é a parte feminina da flor. Beleza? E claro, aí vamos ter o estames, que é o filete e a antera. Essa é a parte masculina da flor, que é chamada de androceu. Então, androceu, parte masculina, e gineceu, parte feminina. Então, você pode olhar aí que essa flor, ela é uma flor monóica, ou seja, hermafrodita. Tem os 2 aparelhos reprodutores aí. Então, a maioria das angiospermas, as flores vão ser monóicas, os 2 sistemas. Tá? Então, muito cuidado aí. Então, vamos lá, a flor vai ter essas estruturas. Parte masculina, androceu, e feminina, ginoceu. O androceu vai ser formado pelo estame, que é filete e antera, e o gineceu é formado pela parte lá dos ovários, óvulo, os estilete e o estigma. E terminando a estrutura da flor, vai ter as pétalas, onde esse conjunto de pétalas formando a corola, e o conjunto de sépala vai formar o cálice. Tá? E o pistilo ou carpelo, ele forma o estigma, ovário e estilete, que é o gineceu, que é a parte feminina. Beleza? Então essa é a parte da flor, então muito cuidado. E o talinho é chamado de pedúnculo floral, que é o galinho, e o receptáculo floral, que é a parte mais gordinha da flor. Então essa é uma flor bem comum aí, é como aquela flor lá da papoula, que é comum para dar uma aula com ela. Tá? Então essa é a estrutura da flor. A flor hermafrodita, após ocorrer a autofecundação, não deve, porque a autofecundação diminui a variabilidade genética. Então vai ocorrer uma fecundação cruzada. Então a abelhinha pode pousar lá para se imitar do néctar que está lá no estigma e vai grudar o grão de pólen lá das anteras na patinha, na costa. E quando ela for para outra flor, na parte feminina, ela acaba polinizando. Então, abelhas são grandes polinizadoras de várias plantas. Se elas forem um dia exterminadas, essas plantas podem também ser extintas. Beleza? Vem comigo. A estrutura da flor, falando rápido, pedúnculo floral, que é a haste, o talinho, que fixa a flor ao ramo. Receptáculo floral é a região da flor que insere os elementos florais. Quem são esses elementos florais? Vamos lá, a sépala, que é uma folha modificada estéril, que ela é verdinha.
onde o conjunto dessas sépalas é o cálice. A pétala são folhas modificadas, só que também é estéril, só que ela é colorida, e esse conjunto é chamado de corola. E os estames? Os estames é o filete antera. Então, isso vai formar o androceu. Então, a folha modificada estéril produz grão de pólen, que é o nosso gametófito masculino. Então, esse conjunto é o androceu. O carpelo, estigma, estilete mais ovário, também é uma folha fértil, formadora de óvulo, onde vai formar semente. E o conjunto vai formar o gineceu. Então, a folha modificada fértil produz o grão de pólen e esse conjunto chamado de androceu. E a folha fértil da parte feminina forma os óvulos e o conjunto é o gineceu. Os verticilos florais, quem são eles? Conjunto de folhas modificadas: androceu, gineceu, corola e cálice. O que é o androceu mesmo? Parte masculina. Gineceu, parte feminina. Corola, conjunto de quê? Pétalas. Cálice, conjunto de sépala. Vamos que vamos. Quanto ao seu ciclo reprodutivo, que já caiu no Enem, galera, vai haver primeiramente como é que forma esse tubo polínico. O tubo polínico vai se formar a partir lá do grão de pólen. Então está aí a antera. Essa antera vai ter o quê? Vai sair o que da antera? Onde vai ter o microesporófito, onde através da meiose vai formar microesporos. Esses microesporos, que são haplóides, que tem uma redução cromossômica, vai formar células do tubo, uma parte delas, e a célula e o grão de pólen. Então, o grão de pólen, que é o gametófito masculino, ele vai ter lá a célula germinativa, vai formar a célula espermática, que é o gameta masculino, e vai ter a célula que forma o tubo polínico. Esse tubo polínico, como eu falei, vai a célula espermática fecundar a esfera lá na parte feminina da planta. Beleza? Vem comigo. E aí o ciclo reprodutivo desses vegetais. Então vamos lá, começando esse ciclo, isso já caiu no Enem, mostrando bacaninha aí. Tudo começa lá na estrutura aí da parte masculina. Então, o ovário vai ter o óvulo lá na parte feminina e o megaesporos funcional, ele vai ocorrer a meiose e vai formar 3 células que vão degenerar. E uma só lá no megaesporo vai formar a parte feminina, que é o saco embrionário. E, claro, ele tem esse núcleo haploide. Então, vão ter as primeiras divisões mitóticas lá do núcleo, onde vai formar, nessa sequência de mitoses, vai formar justamente esse saco embrionário, que é o gameto feminino, que é onde vai ter a osfera, que é o gameto feminino lá dentro. E nesse ciclo, lá bonitinho, que ela vai ficar esperando ser fecundada pela célula espermática. Beleza? Vem comigo. Então, olha só, a polinização e os agentes polinizadores das angiospermas. Quem são eles? Essa polinização pode ser feita pelo vento, assim como a gimnosperma, ou seja, a nemófila, onde a corola aí, nesse caso, vai estar ausente, ou seja, não precisa ter o quê? Pétalas. O pólen vai ser abundante e pulverimento, ou seja, vai ser mais leve por causa do vento, e o estigma vai ser mais plumoso. E claro, agora se for por animais, por inseto, que é entomófila, então noturnamente a corola vai ser mais clara e tem muito odores, e pólen pegajoso, pouco abundante, para grudar no corpo do inseto. E esse pólen vai ser comestível também, além do néctar. Se for diurna, a corola vai ser mais vistosa, colorida e produção de odores. O pólen vai ser pegajoso, pouco abundante também e, claro, vai ter o néctar.
Se for o passo fazer essa polinização, a corola vai ser vistosa, com odores, pólen pegajoso, pouco abundante e néctar. No caso, se for no seco fazer a polinização, vai ter a corola mais clara, às vezes escura e odorífera, e pólen pegajoso, além de ter o néctar. No caso de morcego, se alimenta de néctar. Beleza? Vem comigo! Como é o desenvolvimento do tubo polínico aí? Vamos ter lá a osfera mais célula espermática formando zigoto. E o núcleo polar mais núcleo polar mais célula espermática vai formar uma célula triploide. Vamos ver o que vai acontecer aí nesse ciclo aí. Então, o grão de pólen é o gametófito masculino jovem, vai chegar até lá o estigma e vai formar o tubo polínico, que vai chegar até lá onde está a osfera, onde uma célula espermática vai ter duas células espermáticas aí, uma vai fecundar a osfera formando o zigoto e a outra vai fecundar os dois núcleos polares lá do saco embrionário. Então, cada um é haploide. Dois núcleos polares fecundados por uma célula espermática formam uma célula triploide. Então, o que vai acontecer? A partir dessa célula triploide vai formar o endosperma ou albume. Então, esse albume, que é justamente um tecido de nutrição lá do embrião. Então, ele é triploide, porque nesse caso é angiosperma, diferente da gimnosperma, ocorre duas fecundações. Uma célula espermática fecunda o gameta feminino, a osfera, e o outro gameta masculino vai fecundar os dois núcleos polares da planta, formando a célula triploide ou 3N, que vai originar o albume ou endosperma, que é o tecido de nutrição do embrião. E a partir daí, o óvulo vai dar origem à semente e o ovário vai desenvolver no fruto. Beleza? Então, se falar que no ciclo, qual que vai ocorrer duas fecundações das angiospermas? Uma fecundação para formar o zigoto, célula espermática com a osfera, e célula espermática com os dois núcleos polares, forma a célula triploide. Beleza? Vem comigo! E aí é o ciclo, mostrando aí o ciclo bonitinho aí dessas plantas. Então, como eu falei para vocês aí no desenvolvimento. Então, da antera, esse grão de pólen vai sair, seja feito por animais ou pelo vento. Então, esse grão de pólen, quando chegar no estigma, ele vai desenvolver no tubo polínico. E esse tubo polínico vai transportar a célula espermática até a osfera, onde vai ocorrer a fecundação e a partir daí forma o zigoto, que é a célula ovo, onde vai formar o embrião. E o outra célula espermática vai fecundar os dois núcleos polares lá da parte feminina, formando a célula triploide. Então aí nessa estrutura do saco embrionário, a célula triploide vai formar um endosperma, que vai nutrir o embrião, e claro, o óvulo vai desenvolvendo a semente e o ovário desenvolve no fruto. E daí, se a semente for germinar, vai desenvolver numa nova planta. Beleza? Vem comigo! Aí estamos vendo aí o nosso, mais uma estruturazinha aí. Então, o fruto, presta atenção, o fruto, ele vai proteger a semente no seu interior. Os animais, ao se alimentar da semente, ou seja, se alimentarem dos frutos, realizam a dispersão da semente. Então, quando o animal come o fruto, ele também vai fazer a dispersão da semente, como eu expliquei já. Aí o tubo polínico formou lembra de novo aqui, o tubo polínico se formou, a célula espermática fecunda a osfera e vai formar justamente o nosso embrião, formou o zigoto e o embrião. E a partir do óvulo forma a semente, e o ovário vai formar
o fruto e a semente vai germinar de novo. Beleza? Vem comigo, e foi por aqui a nossa aula de hoje. Hoje nós falamos das angiospermas, a sua principal importância, é o seu ciclo de vida, que são as plantas mais diversas. Beleza? Qualquer dúvida, você pode ir lá nos meus comentários, você pode dar seus elogios, suas sugestões. Carvalhão ama muito vocês, colaborando na sua formação e na sua preparação para o Enem. Beleza? Para você, um Cezano Carvalhão e um beijo no seu coração.